E aí, pessoal, bom dia meninos, bom dia meninas, tudo bem? Desculpem o sol, é porque o sol tá intenso e meu carro tá com isso, o filme não tão legal. Também o pessoal tem me perguntado por que eu tenho sempre gravado vídeo no carro. Primeiro ponto, importante informar, o carro tá sempre parado, tá? Eu tô sempre no estacionamento, chego em algum lugar e aí resolvo falar com vocês. Segundo é pela falta de tempo, eu acabo trabalhando em 3 turnos e não consigo muitas vezes dar a atenção necessária para vocês, para que a gente possa conversar. Dito isso, excepcional semana para todos vocês, depois de um feriadão aí, da proclamação da República. Tomara que os nossos valores republicanos, o nosso sistema democrático vença cada vez mais e que nós tenhamos a oportunidade de fincar pés sólidos em uma democracia madura que faz algo em torno de pouco mais de 30 anos, que os valores do processo democrático se sustentam aqui nesse país. Então, acima de tudo, democracia e valores republicanos. Mas, além disso, a gente vai falar de responsabilidade civil. Veja, é muito comum que os senhores saibam que a fonte de nascimento da obrigação é o contrato, o ato ilícito e a lei, e que a obrigação ela tem como consequência, todas as vezes em que há uma obrigação, há uma responsabilidade de arcar com essa obrigação. Sendo assim, toda vez que eu pactuo em obrigação, ou que eu contrato com qualquer pessoa, eu preciso garantir e assegurar a responsabilidade civil do eventual descumprimento daquela relação, com algumas causas específicas que oportunizam que eu não cumpra adequadamente ou consiga me livrar da chamada responsabilidade civil em decorrência do descumprimento da obrigação, que, em regra, quem descumpre a obrigação no Estado brasileiro terá como consequência o dever de indenizar. Tranquilo? Só que é extremamente importante a gente lembrar que os alemães falaram de 2 circunstâncias que dizem sobre a possibilidade de que nem sempre havendo obrigação a responsabilidade e nem sempre havendo responsabilidade à obrigação. Puxa, como é isso, professor? Então, olha, eu acabei de dizer para vocês que todas as vezes que eu tenho uma obrigação, ou seja, que eu celebro um contrato de compra e venda, eu preciso honrar aquilo que está definido no contrato de compra e venda, senão eu serei responsável civilmente por esta obrigação nesse termo. Mas há casos em que eu terei a obrigação e não terei a responsabilidade. Como assim? Vejamos as relações jurídicas, por exemplo, existentes nos contratos de jogos, jogo e aposta dos jogos de azar. Eu tenho uma obrigação e ela seria muito mais uma obrigação moral de cumprir aquilo que é estabelecido na aposta, no jogo ou aposta. Mas eu não tenho a possibilidade de que aquele personagem, que é o meu credor nessa obrigação de jogo ou aposta, ele possa exigir em juízo o cumprimento necessário e oportuno daquela obrigação. Então aí é um caso em que há obrigação, mas não há responsabilidade por essa obrigação. E o caso inverso, professor? No caso inverso, nós temos a possibilidade de haver responsabilidade, mas não haver obrigação. Nesse caso, onde há responsabilidade, mas não existe obrigação, por exemplo, nós temos o caso do fiador ou do avalista, em que ele não assume nenhuma responsabilidade, ele não assume nenhuma obrigação, ele não tem nenhum contrato, ele não comprou, ele não vendeu, ele não locou, ele simplesmente afiançou. Como chamam os espanhóis, ele foi el garante, ele foi o garantidor. Ele garantiu que aquela obrigação seria cumprida como foi pactuada entre credor e devedor, restando a ele apenas um vínculo direto dele, terceiro, fiador, com o credor. Então ele é apenas um garantidor, ele não tem a obrigação principal. E como ele não tem a obrigação, só lhe resta a responsabilidade. Caso venha a faltar o devedor principal, o garantidor, que é o fiador, será o responsável pelo cumprimento da obrigação, mesmo que essa responsabilidade não pressuponha haver qualquer espécie de obrigação que lhe anteceda. Então aqui eu tenho tanto a regra geral, obrigações sempre, quando eu me obrigo, eu tenho uma responsabilidade civil por elas, porque eu arco com as consequências do descumprimento dessa obrigação, e essas consequências são patrimoniais, ou seja, dever de indenizar, e tenho obrigação sem responsabilidade e responsabilidade sem obrigação. Beleza? Beijo do coração de vocês, uma excepcional semana a todos vocês. Fiquem com Deus, qualquer coisa, manda mensagem, troca ideia, fala no inbox. Segue a gente lá, professor.daniel.benvenuti no Instagram.
Professor Daniel Benvenuti no Facebook, e tem agora, depois de muito me pedirem, eu fui pro YouTube. Quase não tem seguidores lá, mas o mesmo vídeo que eu tô postando nos dois foi pro YouTube também, para que você possa seguir e possa dar uma olhada, relembrar e tudo mais para tua prova, exame de ordem, essas coisas, tá bom? Regra de ouro aí para vocês. Fiquem com Deus, beijo no coração, tamo junto. Forte abraço, até mais.